Fala orangotangos, Henrique era aqui. No vídeo de hoje, aquele que vos fala. Chegou o momento de eu dar um fim a minhas férias e voltar a falar sobre a nova temporada dos animes. Mais um ano começando bem fraquinho em questão dos lançamentos. É sério, velho, naquele meu vídeo de apostas para essa temporada de janeiro de 2022 foi bem complicado. Porque essa primeira do ano parece não ter muitos animes que eu diria que serão bons. Eu até coloquei Oriente lá com um peso na consciência. Porque agora que eu assisti o primeiro episódio do anime, já dá pra ver o quão fraca vai ser tudo que vai ter nessa obra. A animação é meio torta e bem pouco fluida, e a história me parece bem rasa em comparação com a maioria dos outros animes. Porém, uma coisa positiva foi que o design dos personagens estão bem da horas, mas só isso não vai ser o suficiente para fazer Oriente ser um bom anime. Então bora ver o que o primeiro episódio de Oriente nos trouxe e veremos se eu continuarei a postar sobre os demais episódios. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ajudar a fortalecer o trampo. Vamos pro vídeo. Oriente já se inicia contando um breve resumo sobre a história do mundo que vai ser nos apresentado e tudo de sobrenatural que tem nele. É basicamente um Japão feudal, onde a maioria das pessoas viviam da caça e agricultura, nada de anormal por enquanto. Um dia um evento muito estranho acontece e dele sai um novo ser, os Kishins, que são basicamente demônios, eu acho. Depois dessa misteriosa aparição, os Kishins passaram a destruir tudo que os humanos criaram e dominar eles. Todos os generais fodões do Japão tentaram lutar contra esses monstros sobrenaturais, e foram de pouco a pouco caindo para eles. Porém, alguns deles continuaram a resistir à dominação desses demônios até mesmo nos dias atuais, tentando vencer os Kishins. Esses são os chamados de Bushis, os únicos que são capazes de bater de frente com os Kishins. Bem fácil de entender essa história, não é? É aí que finalmente conhecemos o lugar onde nossos dois protagonistas vivem desde sempre. O estranho é que a primeira coisa que a gente vê de lá são as pessoas tratando os Kishins como deuses. Nessa hora eu já saquei o que estava acontecendo, mas vamos devagar. Além disso, descobrimos que nessa cidade a profissão mais desejada é a de minerador, que são as pessoas que trabalham para os próprios Kishins e os Onis, demônios mais fracos. Daí nosso primeiro protagonista Musashi finalmente aparece, e olha só. Ele trabalha como minerador, só que ainda não foi chamado pelos Onis. Vemos que para os outros mineradores figurantes que trabalham junto ao Musashi, nosso protagonista é um gênio da mineração. Depois de minerar, Musashi e os outros mineradores vão para um tipo de aula para estudar sobre a história do mundo. E minhas teorias estavam certas. Aquela história que eu contei sobre os Kishins e Bushis, nessa cidade tá contando o contrário, onde os demônios que são os mocinhos. Porém, Musashi sabe sobre a verdadeira história, e que o povo daquele lugar prega é totalmente o contrário da realidade. Agora entramos em um flashback que conta a história da infância dos nossos dois protagonistas, que é bem rasa também, muito fácil de entender. Nós vemos o Musashi lutando contra nosso outro protagonista, o Kojiro, com espadas de madeira ainda quando eram crianças. E nessa época já dava pra perceber que esses dois já tinham uma habilidade sobrenatural com a espada, mesmo sendo somente crianças brincando. É aí que o pai do Kojiro, que surpreendentemente era um Bushi, apareceu ali para falar com nossos dois protagonistas. Ele conta a verdadeira história sobre os Onis e os Bushis para os dois garotos, por isso que o Musashi sabe a verdade daquele mundo. Kojiro estranha a força dos Bushis, que não parecem ser capazes de vencer seres tão grandes como os Kishins. Já na visão do Musashi, com a ajuda de seus outros companheiros Bushis, eles claramente vencerão qualquer batalha. Ao ver isso, nossos dois protagonistas cravam a promessa mais importante de suas vidas: os dois querem se tornar Bushis juntos. Dessa maneira os dois formaram o grupo de Bushis mais forte que já existiu, só que hoje a coisa não é bem assim. Musashi quer falar suas verdadeiras convicções de se tornar um Bushi e exterminar os Onis que atormentam a humanidade.
Porém, na hora de falar seus sonhos, como todos os alunos fazem diariamente ao final da aula, Musashi não consegue, e acaba dizendo que quer ser um minerador e trabalhar pros homens. Depois disso, a gente vê o nosso protagonista ruivo indo visitar seu amigo, o Kojiro, que parece estar bem triste em comparação com o flashback. Só que Musashi ainda tá da mesma forma que antigamente. Ele então chama o Kojiro para sair da cidade e começar seu grupo de bushes. Porém, Kojiro tá com um pensamento bem diferente. Ele retruca o pedido de Musashi, dizendo que a história que o pai dele contava era só uma mentira. Kojiro também revela que tanto ele quanto seu pai são descendentes de bushes, e que toda a história que o velho contou era uma mera brincadeira. Além disso, Kojiro questiona se o sonho de Musashi é mesmo ser um bushi, porque na aula ele fala ao contrário, que ele quer ser um minerador. Com isso, Kojiro nega tudo o que Musashi fala para ele, rejeitando ajudá-lo na formação do grupo de bushi com seu amigo de infância. Só que isso só dá mais carga ao real sonho que nosso protagonista ruivo quer, e ele decide provar pro Kojiro que quer ser um bushi de verdade. Depois do Musashi sair, a gente percebe as verdadeiras intenções do Kojiro. Ele só quer que seu amigo tenha uma vida normal. Nós descobrimos como os bushis são tratados pelas pessoas comuns daquele lugar. Eles são tratados como criminosos, tendo que carregar suas espadas acorrentadas para as pessoas saberem quem são. Por esse motivo, Kojiro decidiu mudar seu pensamento e fazer Musashi viver uma vida normal, sem o sofrimento que ele passou. Chegamos até o dia da admissão do nosso protagonista ruivo para se tornar um minerador dos Onis. Vemos uma festa até ele chegar nos portões dos demônios. Antes de entrar, os mineradores foram obrigados a deixar todos os seus pertences com os velhos da entrada, e assim eles entram. E logo de cara a realidade bate forte na cara de todos aqueles jovens. Eles vão trabalhar como escravos para esses horríveis monstros, e futuramente devorados por eles. Musashi estava certo em seus pensamentos desde sempre, mas ele lembra que não tem como lutar contra esses monstros porque deixou sua arma antes de entrar. Os Onis gatos se transformam em gatos monstros bombados gigantes, e estão prontos para atacar nosso protagonista, que consegue encontrar uma foice normal que estava jogada no chão, provavelmente de um minerador que foi morto por esses bichos. Já na casa do Kojiro, ele vê que o Musashi largou as coisas dele ali, sendo que uma delas é um caderno que ele usou para criar golpes com a sua foice, ou seja, tudo que Musashi falou era verdade. Enquanto isso, o nosso ruivinho tá levando uma bela de uma surra para um daqueles homens gatos, onde em seus pensamentos ele percebe suas ações esse tempo todo. Musashi sempre escondeu seu sonho de ser um bushi de todos na escola, isso para que ele não seja excluído da sociedade. Mas agora a verdade finalmente veio em sua mente. De agora em diante, nosso protagonista não pretende mais esconder suas ideias. Mas tudo isso ia acabar, porque Musashi, sem sua foice fodona, não tem força o suficiente para derrotar nenhum desses Onis minions. Dessa forma, sendo completamente derrotado por ele, e servindo como exemplo para que os demais não se rebelem como ele fez. Como últimas palavras, Musashi grita em alto e bom som suas verdadeiras intenções de vida. Seu sonho sempre foi se tornar um bushi. E antes do gato bombado dar o golpe final, Kojiro aparece do nada atropelando o bicho como uma espécie de moto mágica, bem nada a ver com tudo que tem nesse mundo. E agora, além de ajudar o Musashi, Kojiro também trouxe para ele sua foice, e agora nossa dupla tá pronta pra porradaria franca. E foi assim que Kojiro e Musashi soltaram todos os gatos Onis que estavam ali com Hichikyu em cada um deles. Sim, eles foram bem fáceis de matar. Musashi fala que seria muito chato se ele se tornasse um bushi sozinho, chamando novamente seu amigo para ir em aventuras matar Onis com ele. Mas antes que o Kojiro pudesse responder, do nada uma luz brotou do céu. Era um Kishin aparecendo, o chefe de todos esses Onis que foram mortos pelos dois. E o episódio acaba com nossos dois heróis partindo para enfrentar essa grande ameaça, que com certeza vai ser derrotada por eles, já que é o primeiro, né? Bom, vendo esse primeiro episódio de Oriente, eu simplesmente perdi quase totalmente a vontade de continuar assistindo. Provavelmente eu não trarei mais pro canal, não me pareceu promissor.
Mas vamos ver se essa história dá mais profundidade aos personagens e melhore. Talvez eu continue. Meus amigos, temporada nova, animes novos, hype bem grande. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar a fortalecer a qualidade dos vídeos. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.